Eu sou Ângela Aparecida Santos, sou engenheira agrônoma, formei pela UFMG, sou mestre em estudos rurais, aqui pela UFVJM, e ingressei nesse semestre, aqui no doutorado, né, na produção vegetal, sobre a orientação do professor Enício de Barros Silva. A minha abordagem hoje é sobre o níquel, né, o níquel no solo e na planta, enfocando a toxidez e a essencialidade e a toxidez desse elemento. Os meus objetivos aqui, nesse momento, é discutir a dinâmica do níquel no solo e a dinâmica do níquel na planta, e na planta o enfoque vai ser dado à essencialidade e à toxidez desse micronutriente para a planta. Então, só para a gente contextualizar um pouco aqui, né, o níquel, né, entender um pouco sobre esse metal, né, o metal pesado, eu trouxe aqui alguns pontos em termos de abordagem, né, introdutória. Então, o níquel, ele faz parte lá do grupo 10 da tabela periódica, ele possui o número atômico 28, número de massa 58,69, e ele está naquele grupo lá dos elementos que tem uma densidade superior a 5 gramas por decímetros cúbicos. Então, o níquel ele tem uma densidade aí de 8,9 gramas por decímetros cúbicos. E ele puro, ele possui essa coloração branco, prateada, né? E o material que a gente tem aí conhecido e que tem níquel na sua constituição são as moedas. Por muito tempo, o níquel ele foi denominado aí de cobre branco, isso porque ele é encontrado aí muito associado ao cobre. O níquel, ele é muito mais forte e resistente do que o ferro, e ele é utilizado aí na produção de mais de 3.000 ligas metálicas, né, na produção aí de ácido inoxidável. Esse termo níquel, ele foi atribuído aí pelos alemães, a partir do termo Oldnik, que significa demônio, isso devido à dificuldade na mineração desse mineral. A demanda por níquel aumentou muito aí com as duas grandes guerras, devido à alta demanda por um material resistente aí para a produção de material bélico. O níquel, ele é um metal pesado, né, que ele está no grupo lá dos elementos que possuem aquela alta densidade, mas ele também é um elemento essencial para as plantas. E ele foi incluído aí na lista dos micronutrientes essenciais após constatação da essencialidade desse nutriente para as plantas, né, em baixas concentrações. Na crosta terrestre, ele é o 23º elemento encontrado, predominantemente na forma 2+, mas ele é encontrado também na forma 3+, 1+, e 4+. Então, há registro na literatura de que, no mundo como um todo, os teores de níquel variam aí de 4 a 2.000 miligramas por quilogramas. Só para a gente entender aqui, né, como é que a gente está aí em termos de posições, né, em termos de posição enquanto reserva mundial, tem esse dado aqui da USGS, de 2017, que coloca em primeiro lugar, como reserva mundial de níquel, a Austrália, e em segundo lugar nós, né, em termos de reserva, nós estamos na segunda posição. Agora, em termos de produção, nós já caímos muito, a gente vai para a 7ª posição, né? Em primeiro lugar, aí fica a Indonésia, segundo as Filipinas, e terceiro, o Canadá. No Brasil, há aí várias reservas de níquel, né? Localizada no Pará, em Goiás, na Bahia e no Mato Grosso. Então, a gente tem aí no Pará, por exemplo, a reserva de São Félix de Xingu. Em Goiás, a gente tem aí a região de Niquelândia, né, caracterizada como uma região com alta quantidade de níquel no solo. E só a título de curiosidade, né, aqui em Minas Gerais, eu trouxe essas localidades, né, que são caracterizadas como localidades com alta quantidade de níquel no solo. E aqui, bem próximo de nós, a gente tem aí a região de Cerro. Então, esse níquel no solo, ele é proveniente predominantemente do material de origem. E a maior parte do níquel na Terra, ele está no núcleo. Então, para ele vir para a superfície, é preciso que aconteça algum processo geológico, né? Para trazer esse níquel aí para a superfície. E
O principal processo geológico que acontece aí é a fusão facial mantélica, que vai acontecer lá no núcleo, e vai trazer esse níquel aí para a superfície, né, para a crosta terrestre, formando aí as rochas ultramáficas, por exemplo. Esse níquel no solo, ele é encontrado aí ligado a vários minerais. Então, a gente tem essa lista grande aí de minerais nos quais o níquel é encontrado ligado a eles, né? Mas os mais recorrentes são a pentlandita, que é esse material marrom aqui, com esses pontos prata aí. Então, estando presente no solo, é um indicativo que nesse solo há a presença de níquel. E o outro mineral muito recorrente aí é a garnierita, que é esse material verde aí da direita, abaixo da pentlandita, em que ele vai ter níquel aí na sua constituição. Não é um mineral, propriamente dito, né? Inclusive nessa lista aí ela nem aparece, mas ela é uma mistura de minerais que tem níquel aí na sua constituição. Então, a gente tem aí mistura de serpentina, de talcos e outros silicatos que têm o níquel ligados a eles. Então, esse níquel no solo, ele é predominantemente vindo do material de origem, como eu falei, né? Então, no Brasil como um todo, né, aquele dado anterior que eu falei foi para o mundo, agora, para o Brasil, há registro na literatura de que os teores de níquel no solo variam de 0,014 a 1 a 1.167,52 miligramas por quilograma. Na região de Goiás, que é uma das regiões que eu falei lá atrás como uma das reservas de níquel aqui no Brasil, tem trabalho que mostra aí o teor de níquel variando de 618 a 14.390 miligramas por quilograma. Mas além do material de origem, o níquel também pode ser proveniente de fontes antropogênicas. E a gente tem algumas fontes que dispõem esse níquel aí no solo. E uma dessas fontes aí é a atividade de mineração. Aí eu trouxe esse trabalho de cunho colaboradores, em que eles fizeram análise de uma região lá no Rio Grande do Norte, né, região de Currais Novos, onde há mineração de xilita, e a disposição de forma meio aleatória de pilhas de rejeitos, né? Então, e na região em que foram dispostas essas pilhas de rejeitos, eles analisaram o solo na camada de 0 a 20, identificaram que os teores de níquel e de cádmio nessa região estão muito elevados, quando comparado aos teores encontrados numa região de mata nativa, por exemplo, que foi a região estipulada por eles aí como a região que apresenta o solo aí dentro do padrão de qualidade. E esses teores são superiores, inclusive, aos valores de referência de qualidade estabelecidos para o Estado. Foram feitos estudos e determinados valores de referência de qualidade do solo em relação aos metais pesados, e esses teores decorrentes da deposição dessas pilhas de rejeitos aí ultrapassam esses valores de referência. Uma outra fonte, né, antropogênica de níquel aqui para o solo é o lodo de esgoto. Então, o lodo de esgoto vem sendo muito utilizado aí na agricultura porque ele tem sua potencialidade, né, para a melhoria das condições físicas e químicas do solo, mas é preciso ter cuidado com o uso desse material, porque ele tem na sua constituição, né, dependendo de onde ele vem, metal pesado. Então, para o níquel, por exemplo, a resolução CONAMA traz aí uma observação dos teores máximos permitidos, né, desse metal no lodo de esgoto. E traz aí, né, o limite máximo permitido de 420 miligramas por quilogramas no lodo de esgoto em base seca, sendo a carga máxima de níquel permitida no solo, decorrente do uso desse lodo de esgoto, de até 74 miligramas por quilograma. É preciso observar isso aí para que atenda essas disposições aí da resolução CONAMA 375 de 2006. Aí eu trouxe esse trabalho em que foram analisadas amostras de lodo de esgoto proveniente do esgoto da ET de Barueri, amostras coletadas em 93, 95, 96 e 97, e que foi constatado o teor de níquel variando aí de 211 a 600 miligramas por quilograma, né, no lodo de esgoto em base seca. Claro que isso aí, a região de Barueri é uma região polo-industrial, né? Pode ser que o lodo de esgoto proveniente de uma região que não seja polo-industrial, o teor de metal pesado, e especificamente de níquel, seja bem menor. Então, o lodo de esgoto, só para a gente
falar um pouco aqui, né, dessa problemática do lodo de esgoto, embora ele tenha sua potencialidade para uso na agricultura, ele tenha o problema dos metais pesados. Existe solução para essa problemática? É possível estabilizar esse metal pesado para que o lodo de esgoto seja usado de forma mais segura na agricultura? Um trabalho de Zuber e colaboradores, 2020, discute aí algumas alternativas para a estabilização do lodo de esgoto. E falando especificamente dos metais pesados, eles falam aí da caleação como uma alternativa para a estabilização do metal pesado aí nesse lodo de esgoto, com adição de cal a esse lodo e promovendo a elevação da temperatura e elevação do pH. Dessa forma, o metal pesado ele vai ter a sua disponibilidade reduzida, né? Porque ele vai estar estabilizado aí. Uma outra fonte de níquel para o solo são os fertilizantes. Então, a gente tem aí essas fontes de níquel, né? São só algumas, existem outras fontes. O sulfato de níquel, o profonicromo, né? Que foi o primeiro produto registrado pelo MAPA. Lembrando aí que os fertilizantes, né? Que o níquel entrou para a legislação de fertilizantes com a instrução normativa número 5, de 23 de fevereiro de 2007. E a gente tem aí no mercado vários fertilizantes que tem na sua base, na sua constituição, o níquel. Então, falando aí do níquel no solo, seja ele decorrente do material de origem, seja das fontes antropogênicas, não significa que todo o níquel do solo, né, o níquel total, esteja disponível para a planta. Então, o teor disponível, né, em relação ao teor total é de cerca aí de 0,01%. E para a gente ilustrar um pouco aqui sobre níquel disponível, eu trouxe esse trabalho de Rodak, 2014, em que ela faz análise do teor de níquel disponível no estado do Paraná. Então, em termos de estudos sobre o níquel disponível no solo, o Paraná é o estado que está mais avançado aí nos estudos. E a gente tem aqui esse primeiro dado, que é resultante da análise de amostras coletadas numa área mais natural, e esse segundo dado aqui do meio, que é de uma área agrícola. Na área mais natural, né, o teor de níquel disponível foi extraído aí por DTPA e por MELIC-1, e foi observado uma variação grande nos teores, mas os teores baixos para essa condição aí, onde a área é mais natural. E esses teores mais elevados aí dentro dessa faixa de variação aí devido aos derrames de rochas basálticas, né, característica aí dessa região. Aqui na região agrícola, que são esses teores aí variando de 0,3 a 0,74, né, por DTPA, foi extraído também por MELIC-1, os teores são maiores, tanto que a gente vê o valor máximo aí dentro de cada faixa de variação bem mais elevados. Segundo a Rodak, é devido ao fato dessa região ela ser uma região agrícola e pode, né, estar se utilizando aí fontes de níquel, fertilizante, por exemplo, né, que a gente observa na área agrícola o teor superior à área natural. Um outro trabalho aqui que traz teor de níquel disponível no solo, agora especificamente para a região de Barro Alto, Goiás, é um trabalho de Andrade, colaboradores 2015, que traz aí, extraído por DTPA, um teor de níquel de 651, uma concentração de níquel de 651 miligramas por quilogramas. Então, tanto nessa primeira situação aqui, lá do Paraná, em que o solo foi coletado em uma região mais natural, quanto na região de Barro Alto, a origem do níquel do solo ela é predominantemente do material de origem. Então, para se conhecer o teor de níquel disponível no solo, não há um extrator definido, né? Vocês viram aí que eu falei do MELIC-1, do MELIC-3 e do DTPA. Então, não existe na literatura determinado um extrator mais eficiente para o níquel, né? E um método preciso e conhecido como eficiente para a extração do níquel do solo, é importante para a gente saber o que tem disponível para a planta aí nesse solo. E o método preciso é aquele método que vai trazer uma boa correlação entre o que há disponível no solo e o que foi absorvido pela planta. Então, ter esse método que traz essa boa correlação, que traz que é eficiente aí na extração do níquel do solo, é importante, até para a gente ter controle aí do que vai ser disposto
nessa área, né? Porque dependendo do teor de níquel que estiver disponível no solo, ele vai causar toxicidade crítica na planta, né? Porque as plantas, a gente vai ver mais na frente, que elas toleram teores muito baixos de níquel, dependendo do tipo de planta. E a toxicidade crítica é aquela quantidade de níquel no solo que vai promover 10%, redução de 10% no crescimento máximo da planta. Então, falando ainda sobre extratores, né, como eu falei lá, valores extraídos por DTPA, por MELIC1 e por MELIC3, a gente tem aqui esse trabalho de Silva e colaboradores, em que eles utilizaram diferentes extratores para verificar a disponibilidade e a toxicidade de níquel extraído por MELIC1, DTPA, MELIC3 e água régia na cultura do milho, em 3 tipos de solos diferentes. E eles verificaram aí que todos os extratores apresentaram uma correlação superior a 90% entre o que foi extraído do solo e o que foi absorvido pela planta, sendo a correlação maior para o MELIC1 a água régia, seguida aí pelo DTPA e o MELIC3. Resultado parecido aí foi obtido por Revoredo e Melo em 2006, usando o MELIC3, o MELIC1 e o DTPA para a cultura em estudo com a cultura do sorgo, né? Obtendo uma correlação maior com o teor extraído pelo MELIC3, seguido pelo MELIC1 e o DTPA. Silva e colaboradores afirmam, né, que a extração de níveis mais elevados de níquel do solo é uma característica dos extratores ácidos. Então, esse níquel no solo, ele vai ser afetado por vários fatores. E a gente tem aí, como um desses fatores, né, a classe textural. Então, o teor de níquel no solo, ele vai ter uma relação direta com o teor de argila, né? Isso porque a argila possui uma área superficial específica maior e uma alta CTC. O níquel, na forma catiônica, ele vai se ligar na forma trocável a essas cargas negativas aí da argila. Enquanto que a relação entre o teor de níquel e da areia, ela é uma relação inversamente proporcional, né? Em relação inversa. O outro fator aí é a matéria orgânica, né? Então, os altos teores de níquel, eles vão ser encontrados aí mais nos horizontes superficiais, melhor dizendo. Isso porque o níquel ele vai se ligar aos compostos da matéria orgânica, formando compostos estáveis, né? E ficando aí na superfície do solo. Outro fator são os óxidos de ferro e de manganês. Então, o níquel, ele vai aumentar em profundidade, né? Os teores de níquel vão aumentar em profundidade, acompanhando aí os teores de ferro e de manganês, e observando que os teores de níquel aumentam à medida que aumenta os teores de partículas de menores diâmetro, pode-se dizer aí que o níquel no solo é governado pelos processos de adsorção. Um outro fator é a complexação. Então, o níquel ele vai se ligar ao SO4, por exemplo, aos ácidos orgânicos, formando os compostos estáveis, né, como eu falei lá na matéria orgânica, e saindo da forma catiônica, vai haver aí a redução da absorção de níquel. Outros fatores aqui são competição de sítios por sítio de adsorção e o pH, sendo o pH de todos o principal, né, que vai estar afetando esse níquel aí no solo. Então, o níquel é em relação a cátions 2+, né, cátions divalente, assim como ele vai competir, enquanto que com outros elementos, com níquel, com potássio, por exemplo, vai haver um efeito cinético. Então, essa relação aí de competição com sítios de adsorção, ela está muito relacionada ao pH em que se encontra o solo, por isso que eu me propus a falar dos dois juntos. No pH maior do que 6,5, há uma drástica redução na disponibilidade de níquel. Isso porque vai haver formação aí de óxido de níquel, né? Então, ele vai ficar aí na forma indisponível. No pH, na faixa de 3,6 a 6,7, vai haver também formação de óxido de níquel, mas vai acontecer aí deslocamento de cátions que tem similaridade química com o níquel. Então, o níquel vai deslocar o cálcio, o magnésio e o sódio, por exemplo, seguindo uma ordem aí de tamanho de raio iônico. Ele vai dar preferência, né, no deslocamento aí dos cátions que tenha um raio iônico menor. E ele vai deslocar esses cátions de forma que na solução do solo, a quantidade desses cátions vai estar na mesma proporção em que esse níquel é absorvido nas partículas. Isso porque ele vai deslocar e vai ocupar o lugar deles.
Para ilustrar aqui, né, essa relação dos teores de níquel com os atributos químicos e físicos, eu trouxe esse trabalho da Rodak e colaboradores, 2013, em que eles coletaram amostras de solo na camada de 0 a 20 de vários estados aqui do Brasil, né, onde é produzido soja. Então, a gente tem aí região da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, e dentre outros. Eles coletaram a amostra, analisaram esse solo para identificar a correlação do teor de níquel com os atributos químicos e físicos. E identificaram aí o níquel disponível, variando aí de 0,01 a 0,27 miligramas por decímetro cúbico, extraído por DTPA. Então, esses autores, neste trabalho, eles nem falam de origem do níquel aí, no solo decorrente do material de origem. Eles já apontam aí que é uma fonte antropogênica, né, que é o uso de fertilizante, e eles afirmam aí o termofosfato de Iorim, porque eles coletam essas amostras em regiões que são produtoras de soja, e o termofosfato de Iorim tem níquel na sua constituição, e ele é o principal produto utilizado aí na cultura da soja. Esses autores observaram aí uma correlação direta entre o teor de argila e o teor de níquel no solo, afirmando o que eu falei lá atrás, né? O teor de níquel no solo tem uma relação direta com o teor de argila, e relação inversa em relação à areia. Foi exatamente o que eu falei lá atrás. Em relação ao potássio, o manganês, o cobre e o boro, eles também observaram uma correlação positiva, né, entre o teor de níquel e esses nutrientes. Isso porque, em relação a esses nutrientes, não ocorre a competição que eu falei lá atrás. Se acontecesse a competição, a gente ia ver aí um teor de níquel bem maior e o teor desses nutrientes menores. A gente ia ver uma relação indireta entre eles. E não é a que a gente observa aí nesses gráficos. Então, esse níquel no solo, né, seja ele proveniente do material de origem ou das fontes antropogênicas, ele pode ser essencial para a planta ou ele pode causar toxidez. E o meu enfoque, né, de agora para frente vai ser em torno desses dois aspectos aí relacionados à planta. Então, para falar de níquel na planta, essa aqui eu trouxe uma imagem clássica, né, eu trouxe ela aqui para a gente entender um pouquinho de como é que se dá a distribuição do níquel aí na planta. Então, o níquel é absorvido pela planta predominantemente na forma de níquel 2+, e esse níquel absorvido, esse níquel, né, na forma 2+, ele é bem mais tóxico do que os quelatos, mas assim que ele entra na planta, ele se liga a proteínas, aos ácidos, e já forma um quelato, né, então, quando ele entra na planta, ele já reduz o seu grau de toxidez devido a essa formação de quelatos aí. O níquel absorvido é absorvido predominantemente pelas raízes, né, mas há registro na literatura dele sendo absorvido também pela planta, tanto que há vários trabalhos aí em que o níquel é aplicado via foliar. Do que é absorvido pela raiz, né, 50% vai ficar retido aí na raiz. E desses 50%, 80% vai ficar aqui no cilindro vascular da raiz. E o que é absorvido aí, o que transloca aí para demais partes da planta, na folha e no caule, vai ficar armazenado aí principalmente no vacúolo da planta. Então, o níquel, por muito tempo, ele foi tido aí como um elemento imóvel na planta, mas vários trabalhos comprovam aí que ele é móvel, tanto no xilema quanto no floema, e é muito mais móvel no floema, porque foi observado que uma planta, no estado de senescência, ela 70% do níquel armazenado na folha migrou para as sementes. Então, as plantas, elas vão comportar de forma diferente aos teores de níquel que ela absorver. Então, tem planta que vai tolerar no máximo 10 miligramas por quilograma de níquel na sua massa. Outras já vão tolerar a quantidade muito maior, né? Essas que toleram quantidade menor são as ditas sensíveis. As que toleram quantidade maior são as ditas hiperacumuladoras. A gente vai ver mais na frente que elas têm a capacidade de absorver grande quantidade de níquel, acumular na sua biomassa, ainda assim se dar muito bem nessa condição.
Então, a primeira constatação, né, da essencialidade do níquel, ela ocorreu aí em 1975, diante de uma situação em que eles verificaram a deficiência da enzima urease devido à ausência de níquel disponível para a planta. Aí, a situação dessa constatação foi envolvendo a soja, né, cultivada em condições controladas, e nessa condição de deficiência de níquel, né, para efetiva eficiência da urease, né, isso porque a urease ela tem dois átomos de níquel na sua constituição, foi verificado que o nitrogênio acumulava na folha, causando uma toxidez aí nessa folha, esse amarelecimento e, consequentemente, uma necrose, danificando aí essa folha. Então, a urease ela é uma enzima muito importante no metabolismo de nitrogênio, porque ela vai metabolizar, né, vai decompor a ureia aí que for fornecida para a planta. Então, depois dessa constatação aí envolvendo a soja em condição controlada, vários outros autores comprovaram aí a importância do níquel, né, na produção de etileno, na resistência de plantas a doenças, na germinação de sementes, né, alguns trabalhos que falam aí que a semente com baixo teor de níquel na sua constituição, ela não germina bem. O níquel, como parte da enzima hidrogenase, também é muito importante, e também importante para frutos em fase de pós-colheita. Mas qual a faixa de níquel de fato vai causar benefício aí para a planta, né? A planta, ele, enquanto elemento essencial, ele vai causar benefício para a planta, a maioria dos autores falam em baixa quantidade. Mas Malavolta fala aí que para o crescimento normal de laranjeiras, ele fala especificamente para laranjeiras aí nesse trabalho, que o teor de 1,5, né, a quantidade de 1,5 miligramas por quilogramas, promoveu um crescimento normal das plantas. Já outros autores falam aí que essa quantidade adequada vai variar muito, de 0,01 a 10 miligramas por quilogramas. Para ilustrar aqui um trabalho, né, que mostra o benefício do níquel, eu trouxe esse trabalho de Costa e colaboradores, em que eles testaram diferentes doses de níquel, né, usando como fonte de níquel o nitrato de níquel, e constataram que o níquel, na dose de 15 gramas por hectare, na alface americana, promoveu aí um incremento de massa fresca de 10,61 e de circunferência da cabeça de 2,45%. Um outro benefício do níquel aqui foi apontado por Oliveira e colaboradores, eles, num estudo aqui em que eles testaram diferentes doses de diferentes nutrientes para a planta, né, testaram o níquel, o molibdênio, o nitrogênio, o enxofre, e verificaram que o níquel para a soja inoculada com bradyrhizobio japônico, promoveu um incremento de proteína bruta. O níquel na dose aí de 17,4 gramas por hectare, sendo a fonte de níquel em ensaio de laboratório aplicada em pulverização. Então, houve um incremento de proteína bruta devido à aplicação do níquel. Isso, no caso da soja inoculada, autores defendem que, pelo fato da soja realizar a fixação biológica, né, recebendo níquel, vai haver um duplo benefício. Primeiro, porque o níquel, ele faz parte da enzima urease. Então, ele sendo fornecido, ele vai promover aí uma atuação eficiente da urease. E segundo, porque vai promover uma boa atuação da hidrogenase também. Então, havendo uma boa fixação de nitrogênio, com a ação efetiva da hidrogenase, e estando a urease numa condição de realizar o seu trabalho de forma eficiente, então o metabolismo do nitrogênio vai ser bem mais eficiente. Um outro trabalho que traz aqui o benefício do níquel é um trabalho de Barcelos 2016, em que ela constatou que a aplicação de níquel junto com o fungicida, o níquel na dose de 60 gramas por hectare promoveu uma redução significativa na severidade de orídio,
de forma que ela afirma que, se aplicado sozinho, ele não vai ser tão eficiente. Para ser eficiente, para dar o mesmo resultado que essas 60 gramas por hectare, junto com o fungicida deu, tem que ser aplicado uma dose maior, né, 80 a 100 gramas por hectare de níquel. Isso aí já pode ser prejudicial para a planta. Então, o níquel, nessa dose de 60 gramas por hectare, junto com o fungicida, promoveu uma redução significativa da severidade de oídio. Um outro trabalho que exemplifica que também é um trabalho de Bacelas, 2016, em que ela verifica que, à medida que é aumentada a dose de níquel, vai haver uma redução no percentual de germinação de esporos da Facospa, que é o fungo causador aí da ferrugem asiática. Então, a gente vê esses benefícios aí relatados na literatura. Mas no Brasil, há registros de deficiência de níquel pelas plantas, né? Então, o Novaes e colaboradores, 2001, afirma que não há registro de deficiência de níquel no Brasil. E, de fato, esse argumento permanece porque eu não encontrei trabalho que mostra a ocorrência da deficiência de níquel. Mas, para os Estados Unidos, a gente tem essa ocorrência aqui, envolvendo a cultura da pecan, em que foi observado que, em condição de deficiência de níquel, ela vai apresentar uma necrose na parte terminal da folha, um enrugamento dessa parte terminal da folha, deixando a folha com esse aspecto aí, né, parecido com orelha de rato. É tanto que o sintoma típico aí da deficiência de níquel, né, é a característica a orelha de rato, né? Que é essa característica aí que a folha adquire em condição em que há deficiência de níquel. Essa foto aqui da direita, essa aqui, no caso, a orelha de rato, essa aqui, a foto à direita, nós temos 2 galhinhos aqui, esse mais à direita é um galho de pecan numa condição de deficiência de níquel, né? Ou melhor, com baixa disponibilidade de níquel, de 0,2 a 0,7 miligramas por decímetros cúbicos, e a planta apresenta deficiência. Quando é fornecido a essa planta 100 miligramas por litro de sulfato de níquel, a planta já apresenta essa característica aí de ausência de sintomatologia de deficiência de níquel, né? Agora, não há registro de deficiência de níquel aqui no Brasil, mas Freitas e colaboradores questionam: haveria caso de ocorrência de deficiência oculta? Nesse caso aqui, a abordagem é especificamente para a soja, porque eles fazem um trabalho com soja numa condição de estufa e numa condição de campo, fornecendo doses de níquel, usando como fonte de níquel sulfato de níquel, e observa que a dose de 0,5 miligramas por quilograma de níquel, fornecida a 15 genótipos de soja e a 2 linhagens inoculadas aí com bradyrrizóbio japônico, promoveu um incremento aí na produção de grãos por essas plantas. Na condição de estufa, o incremento aí foi de 2,9 gramas por planta, em condição de estufa. Em condição de campo, foi de 1.502 quilogramas por hectare. Então, a planta não manifesta os sintomas de deficiência, mas se for fornecida, ela vai responder bem. Agora, eu falei lá atrás que as plantas que toleram uma quantidade baixa é a sensível, a que tolera uma quantidade alta, ela é a dita hiperacumuladora, né? Lembrando que tem as intermediárias aí também. Mas algumas plantas, mesmo com pouca quantidade de níquel, ela vai apresentar toxidez, né? Aí são as ditas plantas sensíveis mesmo. Nesse caso aqui da soja, o DAC 2014 comprovou que 5 miligramas por decímetro cúbico de níquel fornecido para a soja foi suficiente para promover a toxidez nessa planta, né? E a folha de soja acumulou 2 miligramas por quilogramas a partir do estágio R5. Aí, essa foto aqui da direita, ela mostra as 2 condições em que esse trabalho foi realizado, e mostrando que a partir do estágio R1, no solo muito argiloso, houve uma redução no crescimento da planta, o que não foi observado aí no arenoso. Isso porque o argiloso, ele vai ter mais níquel mesmo, né? Conforme eu falei lá atrás, ele vai acumular mais níquel, porque o teor de níquel vai ser diretamente proporcional ao teor de argila. Então, para a soja, 5 miligramas por decímetros cúbicos
nessa condição aí, foi suficiente para promover toxidez para a planta. Então, esses teores, né, causadores de toxidez vão variar muito. Então, alguns autores relatam aí que 2 miligramas por quilograma é suficiente para causar a inibição do crescimento de raiz de algumas plantas, né? Então, enquanto para outras aí, teores mais elevados é que vão causar isso. No caso do trigo, por exemplo, né? 8 miligramas por quilograma foi o teor que foi a quantidade que causou aí toxidez na planta. No caso da soja, que eu acabei de falar, 5 miligramas por decímetros cúbicos. Mas aí, para as outras culturas, né, qual seria o teor, né, causador de toxidez aí? Então, para a maioria das culturas não há isso determinado. Então, esse trabalho aqui de Silva e colaboradores, eles, usando diferentes extratores, eles identificaram aí, para o caso do milho, o teor de níquel que vai causar toxicidade crítica, ou seja, vai causar a redução de 10% no crescimento máximo da planta. E para o MELIC 1, né, usando o MELIC 1, a quantidade extraída foi de 2,08. Agora, as plantas que se dão bem em condição de alto teor de níquel no solo, né, como eu falei, são as hiperacumuladoras. Então, elas têm uma capacidade de se dar muito bem nesse solo, elas vão absorver grande quantidade, vão acumular na sua biomassa e ainda assim vão ter um crescimento normal nessa condição. E essas plantas, elas têm a potencialidade para serem utilizadas como fitoextratoras, né, ou melhor, para serem utilizadas aí na fitoextração, que é uma das etapas da fitorremediação, né, que consiste na descontaminação do solo, restauração de ambientes como um todo. E tem muitas plantas aí que têm a capacidade disso, né, a gente tem comprovado aí plantas do gênero Alisson, do gênero Tilaspe, que armazenam na sua biomassa mais de 1.000 miligramas por quilogramas de níquel. E na região de Niquelândia, né, Rives e colaboradores 2007, comprovam aí que ocorre lá situações em que determinadas plantas acumulam de 7 a 10.610 miligramas por quilogramas de níquel na sua biomassa. Para ilustrar aqui, né, acabou que fica no título repetido, para ilustrar aqui sobre as hiperacumuladoras, né, a capacidade dessas plantas em absorver níquel do solo e se dar bem mesmo assim, nessa condição. Tem esse trabalho aqui de Caetano, 2018, em que eles compararam a braquiária e a aveia preta, né, na absorção de níquel disponível no solo. E constataram que a aveia preta absorveu 80% mais níquel do que a braquiária e ainda assim apresentou um comportamento bem melhor, ou seja, ela foi bem menos afetada do que a braquiária. É tanto que a gente observa aqui, da esquerda para a direita, a gente nem consegue ver aí diferença entre os tratamentos, né? Da esquerda para a direita houve um aumento na dose de níquel e a aveia preta se deu bem mesmo assim. Enquanto que a braquiária aqui, a gente observa da esquerda para a direita uma redução no crescimento aí devido à absorção de níquel, né, a grande quantidade de níquel. Então, em relação à braquiária, a aveia preta, ela tem uma potencialidade maior para a absorção de níquel no solo e para acumular esse níquel na sua biomassa e se dá bem mesmo assim. Em termos de considerações, né, eu trouxe aqui que o níquel no solo, ele é proveniente predominantemente pelo material de origem, mas ele é também decorrente de fontes antropogênicas. Ele, no solo, é afetado por vários fatores, né, sendo o pH o principal deles. E em baixas concentrações ele pode ser benéfico, né? Ele vai ser essencial para a planta, para várias plantas, mas em altas concentrações ele pode causar toxidez, né? E promover, inclusive, redução do crescimento da planta. As plantas têm comportamentos diferentes, né? E a gente tem aí as plantas com alta capacidade de absorver o níquel, são as ditas hiperacumuladoras, que têm potencialidade para serem utilizadas na fitoextração.